Se eu vou dizer alguma besteira, mas a pessoa que toma corticoide fica meio inchada, né? É, assim, fica cuxingoide. A gente chama de aspecto cuxingoide, que existe uma doença por produção excessiva tu já percebeu? De corticoide, que não a gente chama de síndrome de Cushing. Corticoide, parece que ele fica inchado, né? A gente chama de face de lua cheia. Esse inchaço. Agora, inchaço. Não é bem rosado. Bem rosado, né? Bem inchado, com a bochecha bem saliente e a face bem arredondada. A face de lua cheia caracteriza o aspecto cuxingoide. Quer dizer que o paciente que toma muito corticoide, ele tem uma tendência, vou dizer assim, tem uma tendência, não sei se essa é a palavra certa, mas ele tem uma tendência a ter... fator de risco para diabetes. Para diabetes? É um fator de risco para diabetes, o uso contínuo do corticoide. Qualquer corticoide? Qualquer corticoide. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho rinite, sinusite, aí, meu irmão, já fiz tratamento. O uso crônico é ruim. Então, a partir do momento que a absorção nasal ou do creme é muito menor do que a oral. Mas se você faz uso crônico, você vai absorver. Então, se é todo dia... Eu uso tempão, assim, mais de Mas mês, a gente consegue fazer desmames. Até do corticoide oral a gente consegue fazer desmame. A gente vai devagarinho, tirando as doses, retirando de forma gradual, e aí consegue fazer o desmame. Mas para tirar dor, por exemplo, um paciente que veio há 1 ano usando corticoide, a gente tem que trocar por outra medicação para poder ele não sentir as dores, que a doença que fez ele tomar o remédio vai realmente voltar, as dores vão voltar. Então, a gente tem que ir Então, deixa eu ver aqui se eu entendi. Diminuição gradual. O diabetes, então, ele está diretamente ligado ao pâncreas? Diretamente ligado ao pâncreas, isso. É uma deficiência do pâncreas que leva ao diabetes, é isso? A deficiência do pâncreas no diabetes tipo 2 não é só pâncreas. É pâncreas e outros órgãos. Então, o fígado faz a gliconeogênese aumentada, então produz muita glicose pelo fígado. Os rins vão reabsorver mais glicose. A gordura vai fazer mais lipólise, produzindo mais glicose. Cada partezinha do corpo vai ter uma alteração periférica. Esse octeto que eu falei no início são exatamente alguns órgãos, como o fígado, a deficiência de insulina no pâncreas. Também tem um aumento do glucagon, que é outro hormônio que tem no pâncreas, que eu disse que ele não é tão... A gente consegue manusear bem depois da pancreatectomia, mas a gente consegue, por causa dessa deficiência do pâncreas, por causa dessa deficiência do fígado, que aumenta a glicose, por causa da reabsorção renal de glicose, por causa de uma deficiência muscular que não absorve a glicose direito. Todo esse conjunto é multifatorial, caracteriza o diabetes tipo 2. Então, esses outros tipos de diabetes são principalmente específicos para aquela causa. Uma pessoa tem diabetes porque fez uma pancreatectomia, ou parcial ou total, ela teve uma deficiência de insulina, e aí ela toma insulina. Então, ela tem diagnóstico de diabetes por causa da pancreatectomia, porque ela porque ela teve um câncer, o tratamento de um câncer, ou porque ela teve uma laceração num acidente, por exemplo, e precisou fazer a pancreatectomia, ou você teve uma infecção viral mais grave e houve uma destruição do pâncreas, ou algumas medicações, algumas síndromes genéticas, principalmente essas síndromes mais raras, pelo menos ainda bem, porque são síndromes que geralmente levam à obesidade e resistência à insulina. Lipodistrofias, que são pessoas, por exemplo, que não têm nada de gordura na pele. Tem muito músculo, nada de gordura na pele e tem um celular subcutâneo muito pobre. E essas lipodistrofias têm uma resistência muito grande à insulina. Então, a gente tem são tipos específicos, são inúmeros tipos mesmo, de diabetes secundário. É um diabetes que é secundário a outra coisa. Então, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, esses tipos específicos, e o quarto é diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que ocorre no período da gestação, que confere um risco aumentado de diabetes tipo 2, mas é específica da gestação. Foi diagnosticado ali na gestação. Tem gente que a gente faz a glicemia... Mas é mulher que come demais na época que está... Nem sempre. Já tem uma propensão a diabetes, ou por mudança de estilo de vida, ou porque a pessoa já tem alguma alteração genética que predispõe a isso. E aí, na gestação, aquelas alterações que existiam fora da gestação não faziam diagnóstico de diabetes ainda, mas na gestação, como o diagnóstico ele acaba sendo muito mais
a gente precisa ser mais intensivo no tratamento da diabetes na gestação, porque as complicações são muito maiores para o feto, não é só para a mãe. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A glicemia acaba sendo muito mais baixa. Então, para a gente fazer diagnóstico de diabetes gestacional, 92 é a glicemia. Alvo para ter diagnóstico de diabetes. Então, tinha que ser até 91. Fora da gestação, é até 99. Glicemia normal é sempre até 99, para todo mundo. Glicemia acima de 99 vai ter alguma desglicemia. Ou porque o paciente é pré-diabético, que fica naquela faixa entre 100 e 125, ou porque o paciente já está diabético. Acima de 126, 2 glicemias acima de 126 já confirmam o diagnóstico de diabetes. Aí, sendo o diabetes tipo 2 multifatorial e pode ter várias causas, é mais difícil de tratar, porque pelo menos o tipo 1 é botar insulina para dentro, por mais que seja uma luta, não sei o quê, mas a pessoa sabe, isso aqui vai resolver o problema. Isso aqui vai resolver. Controla, exatamente. Aí o tipo 2, tu precisa saber melhor assim, as causas para poder tratar. Isso, então hoje a gente tem controle de todos os tipos de diabetes. A gente consegue ter um controle melhor porque a gente tem medicações que agem em cada fase daquela etiologia do diabetes tipo 2. E diabetes tipo 1, a gente tem diversas insulinas que agem em diferentes horários do dia. Então, o paciente consegue se adaptar àquilo ali. É claro que um ou outro precisa ter 2 coisas: dieta e exercício físico. Sem dieta e sem atividade física, a gente não consegue um controle adequado da diabetes. Isso para o tipo 2? Todo mundo. Tanto para... Diabetes tipo 1, a gente pode fazer o esquema de insulina em doses fixas, paciente que tem uma alimentação muito, muito próxima, todos os dias come mais ou menos a mesma coisa, bem semelhante todos os dias. Aí a gente consegue fazer doses fixas em cada refeição, porque a insulina precisa ser uma insulina para o dia todo, para ficar naquele basal, que a gente chama, que é o período que você não está comendo, mas precisa de uma insulina em bolos, que é o próprio organismo da gente que produz, que é quando a gente come. Quando come, a glicemia sobe muito. E nesse período prandial, que a gente chama, que é da refeição, a gente precisa fazer a insulina. Então, mesmo no diabético tipo 1, no paciente com diabetes tipo 1, que a gente faz as insulinas basais, a gente precisa ter nas refeições. Às vezes nas 3 refeições, café, almoço e jantar, e às vezes em todos os lanches também. Se o paciente não se adapta a esquemas que consigam melhorar a qualidade de vida com doses mais fixas, a gente precisa orientar principalmente a contagem de carboidrato, porque a contagem de carboidrato é muito mais fácil do paciente fazer, porque ele conta o que vai comer, então existem aplicativos para isso, ele conta o que vai comer, vai corrigir a glicemia se estava alta ou baixa, ou com o tipo de alimentação, ou diminuindo a quantidade de insulina, ou aumentando, no caso, se ela estiver muito alta, e aí a gente vai titulando as doses de insulina de acordo com a necessidade da alimentação. E também do exercício físico, porque o exercício pode aumentar em determinados horários do dia e pode diminuir a glicemia também. Então, a gente precisa titular tudo isso. Mas todo tipo de diabetes tem que ter esse tripé: dieta, medicação e atividade física. É verdade que o diabético ele tem que comer com espaço de tempo menor? A gente já sabe que isso não é verdadeiro. A gente tem uma... Eu tenho uns amigos que ficam... Eu tenho que comer, que eu sou diabético. Com 3 horas eu tenho que comer. Quem toma insulina ou faz uso de sulfonilureias, que é um tipo de medicação que aumenta a insulina do corpo da gente, aumenta essa produção de insulina, aí tem que ter horários bem rígidos de alimentação, porque pode ter uma hipoglicemia. E essas hipoglicemias podem ser muito graves. Então, a glicemia pode cair para 30, 40, você ficar inconsciente, ter convulsão. Pode ter hipoglicemia muito mais grave, entendeu? Então, nesse tipo de paciente, a gente precisa regular o horário de alimentação. Nos outros pacientes, não. Os pacientes que utilizam outras medicações que não vão agir diretamente na produção de insulina ou na própria aplicação de insulina, eles podem ter uma alimentação de acordo com a sua necessidade, de acordo com a própria sensibilidade pessoal. Então, depende muito. Às vezes, tem pessoas que comem de manhã e à tarde e à noite fazem o lanche, fazem 3 refeições ao dia e ficam muito bem. Outras não. Outras precisam ter as 6 refeições por dia para poder se sentir bem e não ter nenhum
tipo de sintoma que atrapalha o seu dia a dia. E a diabetes tipo 2, como é que resolve? É com insulina também? No início, a gente usa só medicação mesmo. Com o passar do tempo, de medicação? Tem várias medicações. Hoje a gente tem medicações orais que a gente consegue aumentar a produção de insulina. Tem medicação que vai lá no músculo e melhora a qualidade do músculo para absorver melhor a glicose. Tem outras que vão agir lá no fígado também para diminuir essa hiperglicemia no fígado. Tem outras medicações que agem a nível intestinal, porque um dos problemas também é intestinal, que a gente não tem uma sensibilidade muito boa ao GLP-1. E aí, na hora que a gente coloca o GLP-1, que é um análogo do GLP-1, que vocês já ouviram bastante das medicações de hoje, as injetáveis para a obesidade, elas são medicações de diabetes. Então, essas medicações aumentam o GLP-1 e aí melhoram a saciedade e melhoram a absorção de glicose também a nível intestinal. Então, em cada fase desse descontrole da própria patologia, a gente vai agir no músculo, no fígado, no pâncreas, se precisar, porque com o passar do tempo, mesmo o diabético tipo 2, eu não falei que em relação a diabetes, a gente também tem uma deficiência, mesmo o diabetes tipo 2, tem uma certa deficiência de produção de insulina, então essa deficiência vai ser progressiva. A progressão vai depender muito mais do controle. Então, se o paciente é muito descontrolado, rapidamente ele vai progredir para uma necessidade de insulina, porque esse pâncreas literalmente vai cansar. A gente vai ter a apoptose de células beta, que é uma morte celular. Então, aquelas células que estavam funcionando muito bem no início, produziam até insulina demais, elas começam a diminuir tanto a produção que param de funcionar. Isso a gente provocou, certo? Pela hiperglicemia, pelos cuidados que não aconteceram. Então, o descontrole da doença vai fazer com que a gente tenha essa apoptose, essa diminuição progressiva das células funcionantes do pâncreas. E aí, nesse momento, até o diabetes tipo 2 vai usar insulina, quando a gente já não tem mais essa capacidade secretória do pâncreas. Deixa eu ver se eu entendi aqui. De tudo isso que a senhora está falando, que a senhora está usando aí alguns termos técnicos, e tem que usar mesmo, porque são termos da medicina, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. A pessoa morre por conta da diabetes, é? Diabetes aumenta de 2 a 4 vezes o risco cardiovascular. Pronto, é isso que eu estou Na perguntando. maioria das vezes morre por que se você pelo que eu estou entendendo aí de tudo que a senhora está falando, a pessoa só morre se for muito displicente mesmo, né? Porque tem os medicamentos, né? Tem as orientações médicas de pessoas como a senhora, e por isso que são necessárias essas campanhas de conscientização. Importante. Né? Tem o exercício físico, que se você não puder ir para uma academia, você pode pegar essa praia e sair correndo e sair andando, né? Mas vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Exato. Não é isso? Eu estou errado no que eu estou dizendo? Quer dizer, agora tem gente que não gosta de cumprir nada disso, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem no tratamento é a adesão em relação à alimentação. É muito difícil um paciente fazer exercício físico, mas a gente consegue que o paciente faça exercício físico e não consegue mudar a alimentação dele mais adequada. Quando o paciente realmente começa a fazer, a diferença é gritante, é notória, é rápida. Quando ele muda a alimentação. Quando ele muda tudo. Começa a fazer uma alimentação adequada e começa a atividade física. E os pacientes reconhecem isso. A gente chega lá no hospital, olha, minha glicemia deu 530. Comeu o que hoje? Eu comi 2 tapiocas com pastel, Aí começa uma lista dos alimentos que... mas se eu não tivesse comido, tinha dado certo, doutora. Porque ontem eu comi assim e assim e estava sem. Então... O próprio paciente, ele sabe lidar com a doença com o tempo. Ele sabe aquilo que faz mal. Mas é muito difícil mudar o estilo de vida. É muito difícil, porque a alimentação está ligada a prazer. E poucas pessoas, e a maioria, na realidade, das pessoas, só conseguem ter prazer assim. Então, tem pessoas que não têm prazeres sociais, de encontrar com outras pessoas, de ter um lazer, e acaba buscando na alimentação o prazer que está faltando em outras áreas. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade muito maior de adesão em relação à alimentação e, por outro lado, ao exercício físico. Porque a rotina é sobrecarregada na maior parte das vezes, mas mesmo aqueles pacientes que ficam o dia em casa, que não têm um trabalho, que têm principalmente as mulheres, que têm mais
os trabalhos domésticos para fazer. Mesmo essas, realmente a gente consegue ter uma dificuldade enorme de colocar esse paciente para fazer atividade física. Então, o tratamento adicional, fora o medicamentoso, o que a gente precisa da parte do paciente é muito difícil. Então, mesmo que a gente forneça uma medicação boa, a gente tem uma dificuldade maior. Hoje a gente está vendo um outro lado. Na hora que a gente começa a dar uma medicação boa, que custa caro, mas a gente já tem acesso pelo SUS, por exemplo, a algumas medicações muito boas, o paciente começa a ter uma melhora significativa dos sintomas, dos próprios parâmetros, e aí ele começa a se engajar mais no tratamento. Então, uma coisa puxa a outra, no final das contas. A partir do momento que você começa a se sentir melhor, porque você está fazendo um tratamento melhor, você começa a se engajar também mais no tratamento. Porque, na maior parte das vezes, a maioria só tem metformina, glibenclamida e insulina, que são... Metformina é uma medicação muito boa, é utilizada há muitos anos, desde o início dos estudos, que só traz muita coisa boa sobre a metformina, mas, por outro lado, a gente tem glibenclamida, que não é uma medicação boa e, infelizmente, ainda está no rol do SUS. E, quando a gente ultrapassa o limite do antidiabético oral, só tem esses dois e já vai para a insulina. Então, o paciente fica, não, se eu comer... vai aumentar, se eu não comer, vai dar hipoglicemia. Então, eles acabam comendo muito mais, porque os sintomas de hipoglicemia são muito piores do que aquela urina que aumentou, do que a boca que ficou seca. Os sintomas de hipoglicemia, eles descrevem como um evento que parece que veio à morte mesmo. Por quê? Porque, na maioria das vezes, ficam inconscientes, ou tem uma convulsão, ou tem algo muito maior, um AVC, por exemplo, ou não acorda, simplesmente. Então, desmaia também? Desmaia mesmo, fica completamente inconsciente, numa hipoglicemia grave. Então, a gente precisa do engajamento do paciente. A hipoglicemia aqui, trazendo para um conceito bem simples, é aquela que, por exemplo, você às vezes está na academia, não se alimentou de manhã, está fazendo exercício, aí de repente dá aquela tontura, aquela vontade de você, às vezes até de vomitar. Isso, aí você que não é diabético, o sintoma é muito simples. Você consegue se sentar, respirar, tomar uma água... Respira e toma uma aguinha com açúcar, já fica bom e passa. No diabético é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele teve hipoglicemia, ou porque ele falhou a alimentação, ou porque ele tomou insulina demais, ou porque a medicação está agindo muito e ele não fez uma medicação tão adequada. Então, mesmo que ele coma, vai demorar muito mais para a glicemia voltar ao normal. Então, a gente precisa, em média, de 15 minutos para passar o sintoma, principalmente o sintoma de que ele fica mais obnubilado, mais inconsciente. Ele vai voltar, quando volta, só com medicação, só com o açúcar, por exemplo, a garapa, ou com um copo de suco. Com 15 minutos a gente consegue reverter, mas ainda fica tremendo, se sentindo mal. Então, é uma sensação muito ruim a hipoglicemia. Então, acaba que os pacientes evitam essa hipoglicemia comendo mais. Preferem um risco Exato. Mas os riscos vão ocorrer. Por quê? Porque a hiperglicemia crônica, ela vai fazer alterações em parede dos vasos e tudo do organismo da gente tem vasos. Então, a gente vai ter vasos. Além da periferia, a gente vai começar a alterar dormência nas mãos, formigamento, sensação de endurecimento, a gente não consegue ter uma mobilidade muito boa nem nas mãos nem nos pés, queimação nos pés, porque a hiperglicemia vai alterando tanto os vasos que com o tempo os nervos também estão alterados. Então a gente tem a vasculopatia e a neuropatia diabética, são duas coisas que acontecem principalmente por causa da hiperglicemia crônica. Além disso, vai ter os rins, que vão alterar por causa da hiperglicemia, os olhos, porque a gente vai ter hemorragias, modificações em relação à própria arquitetura dos vasos, e a gente vai começar a ter complicações da doença muito cedo. Então, não é à toa que o paciente vai dormir e acorda sem enxergar. Ele não fez a prevenção devida, por quê? Porque existem fases. Você não está bem hoje com a retina limpa e amanhã você tem uma hemorragia para perder a visão. Não.
Você não vai ter um descolamento de retina de uma hora para outra. É um processo. Vão ter microvasos, vão ter hemorragias, vão ter exudatos. Então, cada fase da retinopatia, a gente tem um tratamento específico. Então, se a gente vai tratando, a gente está evitando progressão da doença. Volta ao normal? Não, não volta. Todas as complicações do diabetes vão progredindo. Vão progredindo com o tempo de doença e com a falta de tratamento adequado. Então, a gente precisa, pelo menos, evitar as complicações. Barrar aquele momento ali onde a gente já teve uma hemorragia ocular. Então, tem gente que vai perdendo os membros. Exato. Tem gente que vai perdendo o dedo, depois o pé, depois vai perdendo o pé, depois precisa amputar a perna, não é? Tudo por conta do diabetes, né? É verdade. Às vezes está o dedo com uma necrose, fez um corte simples, aí começa a ter uma necrose, e aí quando o vascular vai olhar, já está metade da perna sem vaso nenhum. Então, a gente acaba que essa alteração vascular... Ocorre a necrose porque o vaso fecha. Se não tem suprimento sanguíneo naquele momento, naquele local ali... Por que o diabético acontece a necrose? O que é que o diabetes faz para promover essa alteração vascular? O vaso vai. Essas alterações vasculares, elas vão ocorrendo e o vaso vai cada vez mais tortuoso. Então, o sangue não vai chegar lá no pé direito. Principalmente nos pés, as amputações. Mas a gente tem amputação de mão também. Mas principalmente nos pés. Então, sofreu um corte, não sentiu. Essa neuropatia que eu falei, ela tira a sensibilidade. Então, o paciente não sente também, tem esse detalhe. Não sente. A gente faz testes de sensibilidade e aí o paciente perdeu a sensibilidade. A gente coloca um diapasão que vibra, que você sente um choque quando você está com a sensibilidade normal, e no diabético ele não sente nada. No diabético que já tem neuropatia diabética. Então, a gente precisa evitar chegar nesse ponto, porque quando chega nesse ponto, as alterações já são inúmeras. E aí a gente vai só fazer paliativos. A gente não tem mais tantas opções de tratamento. Então, a qualidade de vida da pessoa realmente diminui consideravelmente. Demais. Então, a gente precisa estar tendo o cuidado de evitar. O tema da campanha é educação para proteger o amanhã. Exatamente por isso, porque a partir do momento que a gente conhece a doença, a gente pode tratar melhor hoje para que amanhã a gente não venha a sofrer. Então, a qualidade de vida de um paciente que fez uma amputação é completamente diferente. A qualidade de vida de um paciente que está fazendo hemodiálise 3, 4 vezes por semana é completamente inferior a uma pessoa que não teve ainda um estágio de doença renal tão alterado. Então, a gente precisa evitar as complicações da doença para que o amanhã seja melhor. A gente procura qualidade de vida. Mas, para isso, o paciente precisa se vigiar, precisa fazer as medicações, precisa tomar os cuidados médicos. Então, fazer uma boa alimentação. Exames. A gente precisa fazer, além de fazer a parte dele do dia a dia, de alimentação, de atividade física, e de tomar as medicações, ele precisa ser bem cuidado. Então, ele precisa de orientação de um profissional qualificado para que ele esteja tomando a medicação necessária para o caso dele. Porque não é todo mundo que vai tomar A e B, porque A e B é bom para diabetes e todo mundo vai ficar bem com A e B. Não. Porque tem C, tem D, tem outras medicações que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente e evitar essas doenças. Essas complicações são muito mais graves com o tempo de doença. Quanto mais tempo de doença, mais complicações a gente pode ter. E se tiver descompensado desde o início, mais ainda. Por isso que a gente preza pelo diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Então, a gente flagra uma glicemia de 102. Não, isso é só porque alterou um pouquinho. Não, vá atrás. A gente tem um teste, que é o teste oral de tolerância à glicose, onde a gente faz uma glicose anidra concentrada. E nesse teste a gente vai saber se o paciente é pré-diabético, se ele alterou por algum outro motivo aquela glicemia naquele dia, foi uma glicemia de jejum alterada ao acaso, ou se ele já está diabético. Então, existem vários, pra gente o que é vários aspectos que a gente precisa observar. Perguntaram, inclusive, aqui. O que é isso? Da mesma forma que eu disse que a gente precisa fazer o diagnóstico de diabetes, que diabetes a gente tem diagnóstico quando a gente tem 2 glicemias acima de 126,
Ou se a gente faz esse teste de tolerância à glicose, que vai para o laboratório... Glicemia acima de 26. 126. Duas já glicemias... é pré-diabético? Já é diabético. Já é diabético? Já é diabetes. As pessoas com diabetes têm o diagnóstico com 2 glicemias de 126. Uma flagrou uma glicemia de 128, precisa confirmar. Tem que ter outro momento com essa glicemia. Se a segunda veio 113, aí você vai para o teste oral de tolerância à glicose, que é um teste onde você faz um jejum de 8 a 12 horas, vai para o laboratório, colhe a glicemia de jejum e toma essa glicose anidra concentrada e vai esperar 2 horas para fazer uma nova glicemia. Nessa glicemia, se tiver acima de 200, já é diabetes. Então, às vezes, a pessoa está com 103 de glicemia de jejum, mas quando faz o teste vai para 250. Já é diabético. Então, já alterou alguns parâmetros ali da produção e da ação de insulina que já não consegue mais ter um controle adequado. Aí, pré-diabetes é ou quando esse teste dá entre 140 e 199, ou quando a gente tem só uma glicemia de jejum alterada, que é entre 100 e 125. Eu não disse que o normal é 99? Uhum. Para todo mundo, o normal é 99. Uhum. Entre 100 e 125 está naquela faixa de pré-diabetes. E a gente precisa, nessa faixa de pré-diabetes, precisa avaliar como esse paciente se encontra. Ou vai para o teste de tolerância à glicose, ou vai avaliar a hemoglobina glicada, que é uma hemoglobina que vai ter uma afinidade com a glicose, ela se liga à glicose e a gente mede essa hemoglobina glicada. E ela tem um parâmetro, ela é um parâmetro tanto de controle como de avaliação do início. Então, se essa hemoglobina glicada já estiver acima de 6,5, esse paciente já pode ser considerado diabético também, porque ele já tinha uma glicemia de jejum alterada. Então, aquele diagnóstico de pré-diabetes, ele precisa ser elucidado. Ele não pode ficar, eu tenho uma glicemia de 103, eu já sou pré-diabético. Não, eu preciso investigar se realmente é só um pré-diabetes. Então, pré-diabetes entre 100 e 125 de jejum, ou, depois do teste, entre 140 e 199. E a hemoglobina glicada, ela varia entre 5,7 e 6,4. Abaixo de 5,6, essa hemoglobina glicada está normal. Acima de 6,5 já é diabetes. Caramba, pai e mãe diabéticos, o filho é diabético também? A tendência assim, porque o risco é muito alto? Pai e mãe, o risco é muito alto. Então, mesmo que você tenha pai e mãe com diabetes tipo 1, que é a falência do pâncreas, você já tem um risco muito aumentado, porque está ligado à genética do HLA. E aí, essa genética pode realmente ser passada para o filho. Mas no diabético tipo 2, o risco, tanto quanto a parte genética, o diabético tipo 2, mesmo não sendo só genética, sendo também o estilo de vida, porque se a gente sabe que tem um fator de risco, pais diabéticos, se a gente tem um fator muito aumentado, um risco muito aumentado, a gente vai prevenir, certo? Então, certo. Eu sei que meu pai teve um tipo de câncer e eu sei que esse câncer é prevenível, vou fazer o possível para que eu não tenha aquele tipo de câncer. Da mesma forma funciona com a diabetes. Você precisa prevenir desde o início. Então, se a mudança de estilo de vida pode modificar o curso da diabetes, ou seja, você pode retardar o diagnóstico da doença, é claro que você, mudando de estilo de vida, vai ser muito melhor para você ter qualidade de vida depois. Mas você pode antecipar. Você pode antecipar muito esse diagnóstico. Então, hoje a gente considera, acima de 40 anos tem um risco aumentado de diabetes. Tem, mas a gente está fazendo diagnóstico todo dia de paciente com 22, 23 anos com obesidade e já com diabetes tipo 2. Pais diabéticos, têm uma herança familiar forte, mas que a mudança do estilo de vida não ocorreu. Então, tem um estilo de vida muito mais sedentário, com uma alimentação inadequada, e isso vai realmente piorar o fator de risco dele. E vai fazer um diagnóstico muito mais precoce. Uma doença que ele teria aos 40, 50 anos, ele já vai ter aos 20. Só pelo estilo de vida. A relação da obesidade com diabetes, essa aí é fatal, né? É isso, por causa da diabetes tipo 2. Nesse caso, da diabetes tipo 2. Porque essa E aí vem a péssima alimentação, né? A alimentação inadequada e sedentarismo. Sedentarismo. Exato. A alimentação inadequada, não só rica em carboidrato, porque não é a glicose, não é, eu como muito açúcar e eu vou ter diabetes. Não é o açúcar. É tudo que vai elevar esse açúcar e elevar o peso. Não é pizza, só o açúcar. É o macarrão.
Exatamente. É o esses McDonald's, alimentos, coxinha, que e a os gente come alimentos aqui uma vez por processados, né? semana. Hoje a gente sabe que esses alimentos processados, eles têm uma interferência muito grande nessa resistência à insulina. A gente acaba tendo uma resistência insulínica muito maior. Então, às vezes, o paciente... Não como não, pô. É porque ele reclama quando eu como aqui. Por semana eu como um só. Certo. E coxinha, né, coxinha? Uma vez por semana. Isso, mas o que mata é a rotina, não é o excesso, não é a exceção, não, né? Na hora que o que a gente fizer dentro da rotina, ou a gente está favorecendo para o bem ou para o mal.